Olá, hoje a livraria Tesouros do Absurdo traz para você mais um lançamento editorial do Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica e do Instituto Mucará Brasilã, absolutamente singular. Trata-se da obra Geomancia em Portugal, anotações para a devolução do compasso aos olhos. A tradição, a chamada tradição da natureza animada, que é a tradição geomântica, constitui um patrimônio natural universal que recua a épocas tão arcaicas quanto o Paleolítico, por exemplo. As tradições mais comuns de geomancia que chegam ao Ocidente são exatamente o Feng Shui chinês, ou o Feng Shui vietnamita, ou o Purushu Vasta dos indianos. Tem também a teoria dos Asuras do Camboja e do Vietnã. Isso sem contar na ideia de toda a tratadística antiga greco-latina, onde Vitrúvio encarna o grande mestre nesta arte. Via de regra, pensa-se que o Ocidente é desprovido de uma tradição geomântica, de estudos dessa tradição geomântica. Nada mais equivocado. A geomancia parte do princípio que as forças celestes projetam-se ininterruptamente na Terra. E isto faz com que exista, portanto, uma conexão exata e precisa entre o céu e a terra. Para além disto, e exatamente por conta desta influência específica, determinadas localidades aparecem como afloramentos rochosos naturais. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade celebrizada pela vista de um complexo montanhoso muito extenso que cobre 7 bairros, chamado O Gigante Deitado. Este complexo montanhoso tem a forma de um ser humano, de um homem deitado, e ele é plenamente avistado da Baía da Guanabara. Portanto, quando você está adentrando ao Rio de Janeiro de navio, o gigante é visualizado. Ao redor do mundo, nós temos inúmeros complexos naturais ou inúmeros complexos artificiais, tais como todas as pirâmides de Gizeh. As 3 pirâmides de Gizeh estão perfeitamente alinhadas com as 3 Marias da constelação de Órion. O convento dos Templários, o convento de Cristo, em Tomar, em Portugal, é a réplica da constelação do Boeiro. O templo de Angkor, no Camboja, é a réplica da constelação de Draco. Todas as catedrais góticas na Europa, reunidas, são a réplica da constelação de Virgo. Então nós temos monumentos naturais, portanto, afloramentos rochosos, penedos, colinas, que terão uma forma zoomórfica ou antropomórfica, portanto, formas parecidas com animais. Certamente você já deve ter visto alguma montanha, alguma pedra, algum rio em forma de serpente, não é? Algum lago em forma de sol, de coração, enfim. Quando você se depara com este tipo de afloramento, você está diante de um efeito que a geomancia estuda. Não é? Quando nós estamos, como no caso da pirâmide de Gizeh, do castelo dos Templários em Tomar e tantos outros monumentos, que são monumentos construídos pelo ser humano, esses monumentos foram construídos a partir de um princípio geomântico. E esse princípio geomântico encarna determinadas propriedades, determinadas forças, determinadas potências
em determinadas virtudes. Para além disso, não casuisticamente, todas as catedrais, todos os templos, haviam até algumas fazendas, algumas casas que tinham um patrono, eram consagrados a um patrono. Toda igreja é nominada, portanto, ela tem um ente transcendente, patronímico, que lhe confere força, poder, destinação. Isso tudo constitui um dos ramos da arquitetura antiga, dentro da tratadística antiga. Via de regra, nós somos levados a pensar que Portugal, graças a Sérgio Buarque de Holanda, que cunhou a frase absolutamente inverídica que os portugueses não sabiam construir cidades, pensa-se que Portugal é evadido de uma tradição geomântica. Este é um erro dramático, é um erro clássico, e aqui, nesta obra, Geomancia em Portugal, nós trazemos para vocês as referências bibliográficas presentes em Portugal sobre os estudos da geomancia, além de apresentar, evidentemente, de uma forma bastante clara, os diferentes ramos de pesquisa e de aplicação da geomancia. Portanto, é uma obra única no gênero, sob todos os aspectos, e a partir da leitura dessa obra, você certamente ficará muito impressionado com a natureza ao seu redor e com a forma de construção e de intervenção na paisagem, uma forma artificial, portanto, que o homem faz. E ao fazer esta intervenção segundo determinados métodos, segundo determinadas regras, o homem consegue encarnar essas virtudes e essas propriedades inerentes à localidade. Não há uma única cultura na antiguidade, e esta regra de construção prevaleceu no Ocidente até o século XIX. Do século XIX em diante, com a introdução de uma cultura positivista, materialista, marxista, leninista. Esses estudos que relacionam as forças telúricas com as forças cósmicas foram completamente suprimidos. Mas o fato deles terem sido suprimidos não significa que isso não exista. Muito pelo contrário. Adquira o seu exemplar, entre na loja virtual do Instituto Mucaraj Brasilã, www.imub.org/loja, e adquira o seu exemplar. A geomancia em Portugal sempre houve, e os portugueses sabem, e muito bem, construir cidades. Até mais.